Estou aqui na vigília, então vou falar baixo, compartilhar com vocês hoje baixo, porque eu estou aqui na vigília. Então, modo de respeito com Jesus, eu vou compartilhar o Evangelho com vocês, mas estando aqui com Jesus, ao lado de Jesus, para ele não ficar só. Então, vou pedir desculpa a vocês, porque eu não vou falar muito alto. Eu vou ler o Evangelho de hoje de noite e compartilhar com vocês um pouquinho. Leitura do livro do profeta Isaías. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque... Perdão, gente, eu comecei a primeira leitura aí, foi a de manhã, agora é a de noite. Então, a leitura da agora de noite é leitura do livro do Êxodo. Naqueles dias, o Senhor disse a Moisés e Araão no Egito: Este mês será para vós o começo dos meses, será o primeiro mês do ano. Fale a toda a comunidade dos filhos de Israel, dizei-no: no 10º dia deste mês, cada um tome um cordeiro por família, um cordeiro para cada casa. Se a família não for bastante numerosa para comer um cordeiro, convidai também o vizinho mais próximo, de acordo com o número de pessoas. Deveis calcular o número de comerciais conforme o tamanho do cordeiro. O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano. Podereis escolher tanto um cordeiro como um cabrito, e deveis guardá-lo preso até o dia 14 deste mês. Então toda a comunidade de Israel reunida o imolará ao cair da tarde. Tomareis um pouco do seu sangue e untareis os machos e a travessa da porta, nas casas em que o cordeiro comedes. Comereis a carne nessa mesma noite, assada ao fogo, com pão asmo e ervas amargas. Assim deveis comê-lo com os rins cingidos, sandália nos pés e cajados nas mãos. E comereis as presas, pois é Páscoa, isto é, a passagem do Senhor. E naquela noite passarei pela terra do Egito, e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais, e infligirei castigo contra todos os deuses do Egito. Eu, o Senhor, o sangue servirá de sinal nas casas onde estiverdes. Ao ver o sangue, passarei adiante, e não vos atingirá a praga, exterminando quando eu ferir a terra do Egito. Este dia será para vós uma festa memorável, em honra do Senhor, que haveis de celebrar por todas as gerações, como instituição perpétua. Instituição perpétua. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Então, veja bem, a primeira leitura de hoje à noite, quinta-feira, na vigília pascual. Então, assim,
aqui o Deus fala com aquele povo para se preparar. E aí ele manda cada pessoa, digamos, cada casa, matar um cordeiro macho e sem mancha e comer. Agora, se a casa não for tiver pessoa insuficiente para comer um cordeiro inteiro, aí convidará os vizinhos, de acordo com o tamanho do cordeiro. Mas tem que comer a carne no mesmo dia, assada com pão asmo. E quando terminasse, era para poder fazer uma cruz, marcando as portas com o sangue do cordeiro, naquela casa que comerdes. Porque o Senhor ia enviar os anjos dele para exterminar, dar um castigo e ferir o Egito, os deuses do Egito. Então, veja que Deus, ele faz, digamos assim, ele faz esse auge de misericórdia com aquele povo escravizado do Egito, povo dele, que sofria muito. Então Deus atendeu o clamor dele, só que eles tinham que praticar isso. Então, veja que aquelas pessoas, todas aquelas pessoas que amavam e que tinham certeza no Deus de Israel, no Deus de Abraão, Isaac e Jacó, eles, digamos assim, eles fizeram o que Deus mandou, praticaram aquilo que Deus mandou. Então, assim, o que é que hoje a gente não faz o que Deus manda? Por que a desobediência hoje é tão grande? Gente, eu fico aqui pensando, refletindo, imaginando na minha comunidade, né? A gente sabe que tem que visitar o Santíssimo Sacramento. Todo mundo sabe ali. Mas ninguém quer fazer o sacrifício de vir visitar Jesus Santíssimo Sacramento. Não quer o compromisso. Então, gente, o que é que a gente está pensando que a gente é? Nós somos Deus? Para nós estar indo cada quem de sua casa? Não, gente. Não. Sempre aqui na comunidade bate na tecla. A gente tem que visitar o Santo Sacramento, a gente tem que fazer isso. Mas as pessoas não põem na cabeça na comunidade para vir fazer isso. São poucos que vêm, quando vêm é um dia ou dois na semana. Então nós não compreendeu esse significado que aquele povo compreendeu e entendeu. Tem que falar todo dia, todo domingo, tem que visitar o Santíssimo Sacramento. Não, gente, a gente não precisa também toda hora, todo dia falar aquilo. A gente tem que compreender que a gente necessita daquilo. De adorar o Santíssimo Sacramento. De fazer nosso papel, nossa obrigação de cristão. Então nós estamos na Quaresma, na Vigília Pascual. E, gente, é o tempo da gente meditar essas coisas. Naquele tempo, aquele povo obedeceu. Será se hoje a gente está obedecendo a Jesus Cristo? Esse novo Cordeiro, aquele que tirou e tira o pecado do mundo? É uma pergunta que cada um deve fazer no íntimo do seu coração. Porque não é fácil, gente. Não é fácil. A gente dizer que seguir a Deus, todo mundo segue por boca. Agora na prática, a coisa já muda. Então a gente tem que ter cuidado, tem que ter cautela, tem que vigiar. Mas vigiar não é só os outros ao redor. É vigiar nossas atitudes, nosso comportamento, nosso jeito de ser. Se a gente está sendo verdadeiramente seguidor e obediente a Jesus e ao próprio Deus.
porque é isso que vale.